Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a este não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse sábado, na 8ª da Páscoa, temos esse último evangelho de 8ª de Páscoa, que resume como que tudo aquilo que ouvimos e meditamos ao longo dessa semana. Esse finalzinho do evangelho de São Marcos é como que um grande resuminho de todas as aparições dos evangelhos todos e daquilo que fomos ouvindo ao longo dessa semana. E termina então com um mandamento de Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura, inclusive aos incrédulos, inclusive aos duros de coração. E nós ouvimos ao longo dessa semana, e vamos ouvir também semana que vem, sempre na primeira leitura da missa, a leitura de Atos dos Apóstolos. E ouvimos hoje aqui então que naqueles dias os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas que estão ali julgando e interrogando Pedro por causa da cura do paralítico, do homem que estava à beira, à porta do templo e que fora curado pela palavra de Pedro. E aqui nós temos na pessoa de São Pedro a imagem do que acontece após a ressurreição. O discípulo faz aquilo que o mestre faz, o discípulo sofre aquilo que o mestre sofre. Nas 2 últimas semanas de Quaresma, a gente praticamente passou quase 2 semanas ouvindo o Evangelho de São João, um grande debate entre Jesus e o povo do templo, por causa de um milagre que Jesus havia feito também na piscina de Betesda, que ficava à porta do templo, a cura de um paralítico. Agora nós temos Pedro que curou um paralítico e que também está num longo discurso sendo acusado e tendo que se justificar. Portanto, o cristão faz o que Cristo fazia, o cristão sofre o que Cristo sofria. O cristão vai ter os sucessos que Jesus teve, os fracassos que Jesus teve. Isso é ser cristão, é ser outro Cristo em todos os momentos. Portanto, para a pergunta, por que é que isso está me acontecendo? A resposta está em algum fato da vida de Jesus. Está me acontecendo porque aconteceu com Jesus, eu ando com Jesus. Pronto, acabou, fechou, não precisa chorar, não precisa perder sono, não precisa perguntar para Deus por que eu nasci, por que eu não morro. Ser cristão é ser outro Cristo. Vamos viver o que Cristo viveu, ganhar o que Cristo ganhou, perder o que Cristo perdeu. Está aqui São Pedro, como que repetindo Jesus no milagre e nas consequências do milagre. Mas diz lá Atos 4,13: Ficaram eles admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples, sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Vamos lá então. Admirados com o quê?
com a segurança. Fala comigo, segurança. Fala comigo, sem tremedeira. Fala comigo, segurança. Eles falavam com segurança, porque eram estudados. Não, meu irmão, tem gente que tem diploma, mestrado, pós-graduação, se treme todo, se mija todo. Tem gente que é dono da cidade, patrão de muitos, tiver que puxar uma Ave Maria, um Pai Nosso no almoço de Páscoa na frente dos parentes, não consegue. De onde é que vem a segurança? Apesar de serem pessoas simples e sem instrução, reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Portanto, de onde é que vem o medo, a tremedeira e a jacuzice? Do não ter estado com Jesus. E veja, meus irmãos, tinham estado com Jesus significa ter convivido com Jesus. Estar com Jesus, ter estado com Jesus. Ontem à noite, ontem à tarde. Ter estado com Jesus. Na última oportunidade em que tive de estar com Jesus, porque a vida não é só estar com Jesus, não é? Mas o ter estado com Jesus e o estar com Jesus nos faz firmes. Portanto, de onde é que vem o medo? De não estar com Jesus, de ser fã-clube de Jesus. Eles não eram admiradores de Jesus, eles estiveram com Jesus, é diferente. E, segundo a palavra de Deus, então, acho que nenhum de nós vai querer questionar isso aqui. Um fruto muito visível e quase como que critério do estou ou não estou com Jesus, estive ou não estive com Jesus, é a segurança, é a firmeza no posicionamento e na fala. Versículo 14: no entanto viam de pé junto a eles o paralítico, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário, porque como é que se desdiz uma boa obra? Não desdiz, era aleijado, agora anda, chupa essa manga, não tem o que falar. Mas apesar do não ter o que falar, é possível não se dobrar. É triste a dureza do coração das pessoas. Não tem o que falar. Como é que vai dizer que isso aqui não é isso aqui? Como é que vai dizer que Pedro não curou o homem? Como é que vai dizer que a cura não é algo bom? Como é que vai dizer que a cura não é algo louvável? Não tem como não dizer. Mas apesar de não ter o que dizer, tristemente é uma escolha se dobrar. Ser humilde diante do fato, mudar de ideia, de opinião. Nossa, eu não gostava desse Pedro, sei lá, algo no jeito de falar dele me incomoda. Mas agora eu mudei de opinião, porque afinal de contas, eu não curo, eu não faço o que ele faz o que faz, e o que ele faz é de Deus. Não tinham o que falar, mas insistiram em não se dobrar. A falta de humildade, e começaram a dizer entre si no versículo 16, o que vamos fazer com esses homens? Realizaram um milagre claríssimo, e o fato se tornou tão conhecido de todos em Jerusalém, ninguém pode negar isso. O que vamos fazer com esses homens? Eu tenho uma ideia. Que tal seguir? Que tal andar junto? Que tal crer também? Pois é. Muita gente, meus irmãos, no fundo, ou nem tão no fundo, já é no raso mesmo, não quer mudar de vida, não quer se converter, não quer parar de ser vítima, não quer parar de ser dodói, não quer parar de fazer o errado. O que vamos fazer com esses homens? Ué, segue igual os habitantes todos de Jerusalém estão seguindo, entra na fila. Não quer a conversão, essa que é a verdade. E aí continua. Versículo 17, contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Vamos ameaçá-los, vamos botar pressão, né? Chamaram de novo Pedro, João, versículo 18. Ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus, porque senão seriam presos de novo, senão ia tomar chicotada de novo. Ameaçaram Pedro e João, só que deu errado por quê?
Pergunta para mim, por que, padre? Fala alto para eu ouvir daqui. Por que, padre? Sabe por que deu errado a ameaça? Porque a ameaça só funciona com quem tem o que perder. Com quem não tem o que perder, que ameaça você vai fazer? Foram ameaçar Pedro e João. Só que não funcionou porque Pedro e João não têm mais nada a perder. Por que as ameaças do mundo nos ferem, nos tocam, nos assustam? Porque a gente ainda tem o que perder. Nem que seja um restinho de vaidade pessoal, nem que seja um pouquinho de autoimagem. E aí você conhece um sem número de traidores de Jesus, de arregões, que o traem, traíram, arregaram e arregam. Por quê? Porque sentem uma dor e um desânimo de saber que depois que eu fui embora mais cedo do almoço, comadre fulana falou com o compadre Beltrano, que acha assim que eu estou rezando demais. Você acredita? Aqui no Piquiri não tem, mas Brasil afora tem gente que por causa disso arrega, trai, desanima e não anda com Jesus. Foram ameaçar Pedro e João, só que eles não tinham mais barco para perder, porque eles já tinham renunciado. Não tinha família para perder, porque já tinha renunciado. E não tinham mais autoimagem. Estão nem aí com quem gosta, com quem não gosta, com quem é fã, com quem dá like e dá dislike. Eles não estão nem aí se a cretinice alheia vai deixar de ir no templo e botar a culpa no Pedro. Não vai porque não quer, a porta está aberta para todo mundo. Eles não estão nem aí. Fala para quem está do seu lado, eu estou nem aí. Tem gente longe, grita para ele, que você grita para ela assim, estou nem aí. A ameaça só funciona com quem tem o que perder, meu irmão. E a coisa mais difícil de perder, a coisa mais difícil da gente renunciar, e é por isso que tem gente que deixa de estar com Cristo, faz de uma história linda de cura, de conversão, um nada. Porque a coisa mais difícil de renunciar na vida não é nem bem material, às vezes é o nosso ego, é a nossa imagem, é o nosso dodói interior. Me olhou feio. Vira homem, grossa voz, rapaz. Chamaram então Pedro e João, estou no versículo 18, quem está com a Bíblia me acompanhando. E ordenaram, de modo algum vai falar nesse nome, de modo algum vai ensinar essas coisas. Aqui a gente não gosta disso. Senão a gente não ajuda na festa da igreja. Foram ameaçar. Só que eles não têm o que perder, meu filho. Você está batendo num defunto. Defunto não sente dor. Eles já renunciaram tudo. Aí no versículo 19, Pedro e João responderam: julgai vocês mesmos, se é justo, se é certo, diante de Deus, que obedeçamos a vocês e não a Deus. Julga você mesmo, se é justo, se é certo, diante de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos 24 horas diante de quem? De Deus. Quando a gente trabalha, quando a gente reza, quando a gente está no banheiro, quando a gente está na fila, quando a gente está dormindo, nós estamos 24 horas diante de Deus. Pronto, então julgai vocês mesmo aí, se está certo, se é justo e se faz sentido diante de Deus, seus comedores de feijão igual eu, se é certo eu obedecer a você, ao invés de obedecer a Deus. Não faz sentido isso, ou faz? Na cabeça de quem tem o que perder, faz. Na cabeça e no coraçãozinho dramático, mimizento, faz. No coração de quem é dengoso, não tem autoestima e que precisa do outro para se sentir gente, faz. Mas Pedro e João, vai dar ruim esse negócio aqui. Quanto a nós, versículo 20, quanto a eu e ao João, né João? E o João, quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos, portanto tem algo aqui. Por que é que você viu o que viu, ouviu o que ouviu? Para falar.
Fala para quem está do lado: abre a boca, criatura. Abre a boca, criatura. Grita para quem está longe, porque do lado não tem ninguém. Fala: abre a boca, criatura. Isso. Não podemos calar o que vimos e ouvimos. Meu irmão, o que você viu e ouviu da parte de Jesus nessa vida? O que você ouviu e ouviu da parte de Deus na tua história? Não é para calar o que viu, não é para calar o que ouviu. Não desperdice o que viu, não desperdice o que ouviu. Evangelizar é levar uma palavra que você estudou? Evangelizar é levar uma palavra que você leu? Mas evangelizar também é levar o que você viu e ouviu de Deus na vida. Não foi o evangelho de ontem? Pedro não estava pescando sem entender direito, aí João falou assim: é o Senhor. Agora Pedro já tem o que dizer. Ele viu e ouviu Jesus numa noite de fracasso, onde mais deu despesa do que lucro, a profissão dele de pescador. Ele viu e ouviu algo lá. Ele não leu num livro, mas ele viveu algo com Jesus numa noite onde a profissão dele deu prejuízo para ele. São os ensinamentos da vida que todos nós temos conosco. E aqui está, meus irmãos, nós não podemos ser gente que só esquenta banco de igreja e nunca aprende nada de Deus na vida que vive. Entende isso? O que vimos e ouvimos, tantas coisas vimos e ouvimos, não podemos calar o que vimos e ouvimos. E por que não vão calar o que viram e ouviram? Porque não tem mais nada a perder. Porque se decidiram pelo senhorio de Jesus na sua vida, então o que vi e ouvi, eu falo. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas isso não é comigo, porque eu não tenho o que perder. E também não estou interessado no que vou ganhar. Por isso Pedro e João são livres, são transparentes e cristalinos. São simples e não complexos, porque não tem o que perder e não tem ambição no que ganhar. São testemunhas apenas. Quando a gente ainda tem o que perder, mas quando a gente ainda também tem umas vontadezinhas de ganhar, a gente complica a própria vida, complica a comunidade, causa inferno na vida dos outros, faz rodinha, faz panela, faz frigideirinha do inferno. Por quê? Às vezes não é porque eu estou preocupado em perder, mas no fundo eu quero ganhar o afeto, a preferência, o conchavo, a proximidadezinha. Fala para quem está do seu lado: vai fazer terapia, vai para o psicólogo, para de infernizar a igreja dos outros. Isso é falta de cura interior. Não podemos calar o que vimos e ouvimos, não é justo que seja assim. 21. Então, insistindo em suas ameaças, continuaram ameaçando, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio, dessa vez não tinham, né? Semana que vem vai ter, meio de castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus com a novidade do aleijadinho lá, que agora estava curado. Mas insistiram nas ameaças. Deu efeito as ameaças? Deu resultado as ameaças? Não, porque não tinham o que perder. Todo mundo aqui talvez, eu também, já nos sentimos e às vezes somos ameaçados pelo olhar, pela palavra, pela piadinha, pela risadinha, pelo chegou a santa. Ameaçados de tantas coisas, mas não temos mais o que perder. Quem cuida de nós é Deus, e é por isso que Pedro e João seguem em frente. Aí para eles cabe bem o salmo que cantamos o refrão: dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. E aí, irmãos e irmãs, o Evangelho vai nos falar de um lugar, de uma fonte de fé. Onde é que podemos encontrar fé? No que vimos, no que ouvimos e na fé da igreja, na fé do próximo. O Evangelho então faz esse relato das aparições de Jesus e vai dizendo que em todas elas, quem foi anunciar a ressurreição parece que deu com os burros na água. Não foi isso? Primeiro Madalena chegou contando para os discípulos, não deram muito crédito a Maria Madalena. Diz lá a palavra, tem um pequeno adendo ali.
apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Olha só isso, gente. Como é grande a misericórdia do Senhor para quem de fato quer algo na vida. Se você quer algo na vida, meu irmão, não tem erro. A mulher tinha quantos capeta nela? Eu fico imaginando Jesus arrancando os capeta dela. Cai no chão, estribucha, sai. Continua. Você fala, nossa, tem mais um. Tira o segundo. Aí acalma a mulher. Ela levanta um pouquinho, continua a missa, louvor, de novo. Fala, gente, isso aqui é a pressão? Não, é o terceiro demônio. Vai lá, arranca. Você já imaginou você arrancar 5 capeta de uma pessoa, ainda falta 2, arranca 6, ainda tem mais um, meu irmão. 7 demônios. De fato, ela tinha 7 entidades dentro dela. O que chega a ser também simbólico, porque o 7 para o judeu é um número de completude. Ou seja, é para dizer, ela tem tudo que é coisa ruim, ela tem. Tudo que é maluquice, tudo que é ferida emocional, espiritual, essa miserável dessa mulher tem. E que foram resumidos ou expulsos em 7 orações, em 7 exorcismos que Jesus precisou fazer nela. 7 ordens Jesus precisou fazer. Bate no seu coração e fala, obrigado, Senhor, porque eu não tenho tudo isso de demônio, não. Comigo dá até para ser mais rápido. Se o Senhor quiser fazer agora, é 2 ou 3, acabou o serviço. Olha do lado aí. Fala assim, você não tem 7 não, né? Senão corra, 7 é muito. Ó, atrás de mim aqui, vocês não tem 7 não, né? Deus o livre, ó. Atrás da gente, você é doido. 7 demônios, meus irmãos. E vai ser a primeira a ver o ressuscitado. 7 demônios. Vai ser a primeira, e ela quem anuncia aos discípulos, aos apóstolos a ressurreição. Que mudança de vida. Quantas Madalenas Jesus tirou 7 demônios, e agora estão elas lá catando um por um. Aí demônio, volta. Você viver sem você não. É muito difícil viver sem demônio, porque ninguém ama a gente, ninguém acolhe a gente. Fulana chegou ontem, não sei o quê. Beltrana é meio não sei o quê, mas todo mundo gosta. Eu aqui, ó, a gente trabalha. Aqui é o seguinte, filho, aqui serve para sofrer. Aqui. Fala para quem está do seu lado, não cata seus demônios não, rapaz. Deixa eles em paz, deixa o capeta. Gente, tem gente indo atrás do demônio, parece que eu estou vendo o demônio falar para ele, me deixa em paz, eu não quero mais nada com você. Mas a pessoa que é o demônio, quando a gente de fato quer algo com Deus, meus irmãos, olha a mudança de vida que acontece, de uma mulher que tinha 7 demônios, envergonhada, ferida, excluída, para a apóstola dos apóstolos, testemunha da ressurreição. Por quê? Porque não voltou para buscar demônio. E aí não adianta voltar a buscar o demônio e ficar com inveja de quem agora é o apóstolo. Por que voltou para pegar o demônio? E será que foi fácil para uma mulher dessa andar com Jesus? Porque uma coisa é você tirar o demônio. Sai! Saiu. Outra coisa é você refazer os hábitos, assimilar virtudes. Outra coisa é você aprender a esperar em Deus. Vamos lá então. Está lá a maluca, tem 7 demônios, prostituta. Ela levanta curada e libertada. Fala amém, fala. Fala lindo, glória a Deus. Fala aleluia, fala ai que emoção. Isso, aí vem, abraça a Madalena. Ai querida, ai que linda a sua história. Só que agora ela está desempregada, mal falada, e nem quem bateu palma para o milagre está disponível a dar um emprego para ela. Você queria uma mulher que tinha 7 demônios trabalhando na tua loja? Você quer uma mulher que teve 7 demônios, sei lá, sendo a funcionária da sua casa no horário do almoço, porque você chega 1h30, mas o teu marido chegou meio-dia, vai ficar 1h30 com a Madalena. Você quer? Será que foi fácil a vida dessa mulher, meus irmãos? A gente precisa entender que quando Deus tira da gente um mal, a gente fica no 0. Agora precisa aprender o bem.
Agora precisa ter paciência com as consequências do mal e esperança com a semente do bem. Essa moça aqui não levantou curada, bonitona, carteira assinada, sabe? Ih, meu filho, o que levou de cara feia, o que levou de olhar de canto, o que levou de desconfiança, porque fez a fama, deita na cama. Até a mulher que tem 7 demônios ser acolhida como se fosse uma mulher normal, serena e equilibrada, tem chão, tem estrada, e é aqui que a gente se perde, mas foi aqui que ela não se perdeu. Então vamos dar uma salva de palmas para ela merece. Porque estão as Madalena aí que eu dou vontade de pegar a cinta, mas essa aqui deu certo. Vai lá, vai bater palma. Parabéns, Madá, incrível, você é incrível. Ela é incrível. Porque tem coisa, meu irmão, minha irmã, que nos atrapalha e que é o demônio. Tem coisa que nos atrapalha que é o nosso ego. Tem coisa que nos atrapalha e é o demônio. Tem coisa que é a nossa ansiedade. Tem coisa que nos atrapalha e é o demônio. Tem coisa que nos atrapalha e é o milindre. A gente sofre com as tentações, sofre. A gente é ferido de fora para dentro, mas os nossos inimigos também estão dentro de nós. E muitas mulheres não testemunharam a ressurreição, e não foi porque teve 7, 6, 8 demônios, é porque dentro não resolviam muitas coisas. Então nós temos inimigos externos a nós? Temos. O diabo, o mundo. Mas nós temos um outro inimigo, a carne, o ego, o eu interior. Muito bem. Foi anunciado, deu errado para ela. Ninguém quis dar muito. Um outro ali acreditou, outro lá. Quando ouviram o que estava ouvindo, não quiseram acreditar. Em seguida apareceu a 2 deles, que é os discípulos de Emaús, que voltaram anunciando. Parece que também teve gente que falou, mas estava de noite, será que era ele? Vai que você viu errado. Teve quem acreditou, teve quem não acreditou. Depois apareceu enquanto eles estavam comendo, que é as aparições que a gente viu essa semana, mas tem quem acreditou, tem quem não acreditou. Por fim aparece a eles todos, versículo 14, segunda metade do versículo. E os repreendeu. Puxou a orelha, pega na sua orelha que eu pego na minha, puxa até se acordar. Repreendeu. Puxa a tua orelha aí, dá uma queimadinha aí, para de tratar com tanto carinho essa orelha. Repreendeu por causa da falta de fé e a dureza de coração. Fala sem abrir os dentes comigo, com a mão na orelha. Fala, falta de fé e dureza de coração. Vai, fala, falta de fé e dureza de coração. Repreendeu, falta de fé. Fala, está repreendido a falta de fé. Fala, está repreendida a dureza de coração. E por que é que eles se revelaram pessoas sem fé e duras de coração? Porque não tinham acreditado. No quê? Naqueles que o tinham visto ressuscitado. E aqui está então. De onde é que eu vou extrair fé? Onde é que eu vou pegar fé em Jesus? Na minha história, na minha racionalidade, na minha capacidade de interpretar a presença de Deus na minha vida. Mas onde é que mais tem fé? Tem fé dentro do sacrário, tem fé na Eucaristia para pegar, tem fé nas bolinhas do terço para pegar. Onde mais tem fé? No irmão tem fé, na igreja tem fé, no outro tem fé. Olha o que Jesus está dizendo, duros de coração, porque não acreditaram naqueles irmãos, naqueles amigos, naquelas pessoas que o tinham visto ressuscitado. Portanto, meu irmão, minha irmã, da fé que eu tenho, olha para mim que você entende, da fé que eu tenho, um tanto dela eu peguei num livro, um tanto dela eu peguei nas bolinhas do terço, um tanto dela eu peguei olhando para sacrário, um tanto dela eu peguei comungando o corpo do Senhor, um tanto dela eu peguei da igreja e um tanto dela eu peguei dos outros. Das pessoas que viveram, que testemunham, que falam, que partilham. Quando eu fui fazer meu acampamento, eu fui lá porque eu tive fé. Todo mundo que foi é porque tem alguma fé. Eu fui porque eu tinha fé. Tinha fé que Jesus quer que evangelize os outros mesmo, quanto mais maluco, melhor. Tinha fé, eu tinha um monte de gotas de fé no meu copo. Mas eu também fui porque eu tive fé em quem me chamou, em quem me convidou, em quem me olhou nos olhos e falou assim, vai, depois você me conta.
Portanto, um bloqueio à fé é o preconceito, a presunção e a vaidade. Quando eu olho para uma pessoa que me diz que algo é muito bom, vai lá, rapaz, você vai gostar, e eu não acredito nele. Você acha que esse cara sabe o que está falando? Rapaz? De quando eu estou aqui? Vai ter que andar muito para chegar onde o pai chegou, hein? Acho que eu vou levar a sério uma pessoa dessa. Isso é presunção, isso é vaidade. Tem uma fé no testemunho do outro, tem uma fé que está na história do outro, está na experiência do outro, e foram duros, porque desdenharam o outro. São Pedro, quer dizer então que quando você olhou para Madalena, você falou: quem é você, Madalena? Quem é você, Madá? Tiago, João, Felipe, André, Mateus. Quer dizer que quando o Cleofas e o amigo dele voltar de Emaús esbaforido, correndo igual um doido, dizendo que viram o ressuscitado, você olhou de baixo para cima, de cima para baixo. Não. Cleofas. O pai está on, filho. Entendeu? Não tinham acreditado, não em Jesus, naqueles que o tinham visto. Portanto, meu irmão e minha irmã, tem algo que antes de ser seu, já é do outro. E às vezes, nossos preconceitos, às vezes, nosso sentimento de grandeza, a gente se sente tão grande, tão onisciente das coisas, que a gente termina sem fé, porque o que Deus queria me dar vem através do outro, porque o que Deus queria me falar vem através da experiência de fé e de história do outro. Portanto, irmãos e irmãs, é feio porque pecado, pecado porque feio, toda feiura é pecado, todo pecado é feiura. Essa presunção e essa desconsideração do Deus que está na história do outro, como se ele só pudesse estar na minha. Vai ser o evangelho de amanhã, de hoje à noite, amanhã, né? Tomé, se eu não pôr o dedo, não adianta você dizer que pôs. Se eu não pôr a mão, não adianta você dizer que pôs. Se eu não ver, não adianta você falar que enxergou. Eu sou la completude del ser. Se não é comigo, não existe. Como assim ele aparece e não aparece para mim? Como assim é bonito? É novo, é de Deus, mas não foi para mim que ele revelou. Como assim? Estou me sentindo excluído. Não pode. Acreditar naqueles, nos outros, que viram, que trazem o testemunho. Versículo 15: e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, e vai beber do próprio veneno agora, né? Não quiseram acreditar no que veio te pregar, vai pregar para os outros. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. E aqui entra então o desafio da fé. Os apóstolos tiveram que ter fé numa mulher que tinha 7 capetas no couro. Tinha antes. Agora nós temos que ter fé nos discípulos. A fé, ela é mediada. Por mais que seja uma experiência pessoal que a gente faz com Jesus, fala: padre, encontrei Jesus, tal época, tal situação. Amém, isso é verdade. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Como os gregos lá em Jerusalém foram dizer a Filipe e André, né? Queremos ver Jesus. Eu quero ter uma experiência com ele. Isso é lindo, é necessário e é urgente. Mas por mais que a fé seja algo que vai acontecer dentro de mim, ela é mediada pela igreja, ela é mediada pela comunidade, ela é mediada pelo próximo. Por isso, meu irmão, ninguém reconstrói a fé lambendo ferida no sofá sozinho em casa. Ninguém reconstrói a fé se esgueiando pelos cantos e pelos fundos da igreja, da vida, do grupo, da comunidade. Ali não se reconstrói fé. Não é assim que Deus dispôs o processo de todos nós. A fé é um ato eclesial, a fé é um ato comunitário da igreja. Mas bendito e louvado seja Deus em sua infinita misericórdia, que deu um mandamento: anunciar o evangelho a toda criatura.
Que tipo de criatura será que você é? Que tipo de criatura será que eu sou? Não importa, o Evangelho é para toda a criatura, inclusive para as criaturas que tinham 7 demônios, inclusive para a criatura que é dura de coração, inclusive para a criatura que tem dificuldade de dar o passo na fé. O Evangelho é para toda a criatura. Faz assim comigo: ufa, ainda bem, me incluiu. Fala para quem está do lado: não fosse para toda criatura, não sei não você, viu? Sei não você. Vamos ficar de pé.